Estamos de volta ao nosso segundo tempo. A pergunta que você tinha posto, qual seria? Não, agora nós vamos continuar a leitura, né? Porque eu iria complementando o versículo, o verseto, quando chamaram para o nosso intervalo. Então agora... A fração do pão. Fração do pão também é uma expressão, é um sintagma. Isto é? Que significa o quê? Bom, para o judaísmo se tinha o costume de uma ceia normal. O mais velho presidia o momento, o encontro era de convivência, uma bênção era evocada, mas que no cristianismo, geralmente em teologia, logo a relacionam com a Eucaristia. É por aí? Eu não faria esta ilação a partir desse texto do capítulo 2 dos Atos. Eu acredito que fosse um pouco cedo demais ainda. E temos que ter um cuidado para não retroprojetar a riquíssima teologia eucarística que temos para esse século I. Portanto, eu ficaria no genérico. Fração do pão significa, a meu ver, as refeições que se faziam. Jesus sempre comeu na casa de quem o convidava. Nunca recusou um convite. Não era João Batista. Esse costume de Jesus, esse estilo de Jesus, continuou a ser imitado. Foi numa dessas refeições, a última, que ele instituiu a própria Eucaristia. Mas eu não acredito que cada vez, as poucas vezes que aí se fala de fração do pão, signifique necessariamente a Eucaristia. E também com que consciência a celebravam, é difícil saber. Nem sequer, por exemplo, poderíamos relacionar esta expressão àquele famoso episódio do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a passagem dos discípulos de Emaús. Reconheceram Jesus ao partir o pão. Também não ousaria falar em Eucaristia aqui. Eu acho que ainda é um pouco cedo. Embora eu não discuta e aceito plenamente que ela fosse celebrada. Agora, por quem? Quando? Quantas vezes? Com que frequência? Tudo isso é uma incógnita para nós. No primeiro século. E para concluir, o nosso versículo e as orações. Agora, as orações... Aqui eu já quereria colocar uma questão introdutória quanto às orações. Lucas, sempre no seu sumário aqui desse livro, ele vai falar que os apóstolos subiam ao templo para a oração, sempre no singular. Mas nesse caso ele pluraliza a expressão. A pergunta é, por que orações aqui? Porque certamente não era apenas uma oração. Ensinar a chamar a Deus de Pai, aquele apelativo afetivo que era comum na boca de Jesus, e Jesus insistia com os seus para que se dirigissem a Deus com o mesmo fonema, com a mesma palavra. Portanto, com a mesma intimidade. O Pai Nosso. Quem sabe a leitura de algum salmo já em clave, diríamos, cristã. Mas seria anacrônico quando pensamos nesse termo orações, ainda um resquício de judeus convertidos ao cristianismo rezando orações da tradição judaica? Mas olha, seria anacrônico? Olha, até o fim do século, o judaísmo e o cristianismo não se dividiam assim, ou não eram divididos nitidamente. Essa divisão nítida não se vê, por exemplo, no testemunho e na vida missionária de Paulo.
mas nós a encontramos nos escritos de João. Mas esses escritos são do ano 100, mais ou menos, da nossa era. Ali sim, já existe um cristianismo e um judaísmo completamente separados. Mas para isso deveríamos esperar mais algum tempo. Durante muito tempo, no primeiro século, judeu e cristão não se distinguiam muito entre si. O judaísmo era uma seita a mais, o cristianismo era uma seita a mais, dentro de um judaísmo polimorfo. Os fariseus pensavam de uma maneira, e havia também divisão entre fariseus sobre como interpretar isto ou aquilo da Torá de Moisés. Os saduceus tinham a sua maneira de interpretar a Escritura, também não eram de acordo, não andavam de acordo com os fariseus. Havia os de Qumran, havia os judeus, a grande massa que não pertencia a elite nenhuma. Todos eles tinham o seu modo pessoal de enxergar o judaísmo. O judaísmo nunca teve uma autoridade suprema, nunca teve no passado e nunca tem hoje. Até hoje, nunca, como nós, que temos um papa. Eles nunca tiveram um papa, uma autoridade suprema. O que eles tinham eram grupos, bem claro, alguma coisa em comum. A Torá, o templo, o único Deus. Os mandamentos. Os mandamentos. Vejo. Mas fora isso, as interpretações eram muito divergentes. Sim. E aí, para concluir esse primeiro versículo, mostrando ao telespectador como o nosso estudo ele é minucioso, quando pensamos orações, padre, nesse caso aqui, é um assentimento oficial, isto é algo sacramental, ou eu posso pensar naquela oração que depois aconselharia Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não, nenhuma coisa. Há uma diferença entre... Não. Esse intimismo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, isso não existe aí nos Atos dos Apóstolos. Certo? São sempre orações comuns, mas próprias dos discípulos de Jesus. E para o resto, eles eram judeus. Você não disse que Pedro e João frequentavam o templo? Sim. Houve uma época em que, mesmo depois do sacrifício da cruz de Jesus, se imaginava que no templo se oferecessem verdadeiros sacrifícios. A hora nona de Pedro e João era a hora do sacrifício vespertino. Nós iríamos hoje à hora de vésperas. Agora, até pela amizade e pela convivência que tenho com o senhor, eu sei que o senhor é um mestre em oração. Me permita abrir esse parêntese. Dá uma palavrinha para os nossos telespectadores. Há uma diferença entre a oração proferida no Antigo Testamento e a oração genuinamente cristã? O que é oração cristã, padre? A oração cristã Abrindo um parêntese é a oração feita com Jesus e em nome de Jesus. O saltério, por exemplo, está no Antigo Testamento, mas nós recitamos não como judeus, e sim como cristãos, porque Jesus e os apóstolos nunca se desfizeram do saltério e tiveram cuidado de retirar alguns salmos que eram particularmente sensíveis para a teologia e a cristologia nascente na comunidade primitiva. Muito bem. Podemos continuar? Podemos. 43. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que realizavam por meio dos apóstolos. 44. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Isto é mais ideal do que real. Vendiam suas propriedades e bens
Dividiam-nos entre todos. Eu disse, alguns exemplos sim, mas querer generalizar, não. Mostravam-se segundo as necessidades de cada um, dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Bem, você leu o texto inteiro, né? Exatamente. Eu acho que eu já expliquei tudo isso ou não? Certamente a gente já deu uma passada, né? Não, agora, né? Falando o que eu falei agora, E para mim está claro aqui. não há mais muito a acrescentar É. nesse versículo. Talvez... A não ser sinais e prodígios. Eu iria perguntar o porquê desse temor, porque a pergunta é, se os prodígios aconteciam, se o povo era tocado e libertado, se a comunidade crescia e a fraternidade reinava, por que crescia ao lado dos prodígios o temor? Porque o temor de que se fala aí não é o temor em que você está, onde você está pensando. O temor é uma reverência diante do luminoso. Que pena que o nosso programa chegou ao fim, não é, padre? Mas a gente volta em caráter de conclusão no próximo programa para continuar com você o nosso papo, a nossa reflexão. Tenha um bom domingo. Muito obrigado.